Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Jonatas. Vamos à aula de fusos horários. Vamos lá, o movimento de rotação e a criação dos fusos horários. Esse mapa mostra os fusos horários divididos em graus, né? Tanto aqui do ponto zero, que é do meridiano de Greenwich, e tanto, né, que é dividido em 24 faixas, 12 a leste e 12 a oeste, certo? Meridiano de Greenwich é o ponto zero. Então vamos lá. A sucessão dos dias e das noites, ocasionada principalmente pelo movimento de rotação da Terra, em geral, né, determina a organização e o planejamento das atividades humanas, né? Que eu posso dizer para vocês que nós, humanos, se organizamos pelos horários do dia. Temos que trabalhar durante o dia, né? Algumas atividades são durante a noite, mas a grande maioria se estabelecem durante o dia. Ao longo do tempo, muitos povos, cada um a seu modo, desenvolveram técnicas para a contagem do tempo, a fim de organizar suas atividades diárias e registrar acontecimentos ao longo de sua história. Em razão da necessidade de padronizar a contagem do tempo entre países do mundo, uma conferência foi realizada nos Estados Unidos em 1884. Fundamentou um sistema de convenções de horas, por meio do qual foram regulamentadas as horas entre todos os países, né? De acordo com esse sistema aí, como vocês podem ver, a Terra foi dividida em 24 fusos, como eu já falei. São faixas imaginárias, né? Elas não existem de verdade, mas são imaginárias. E determinadas de forma igual, de 15 em 15 graus. Né? A gente chama cada faixa dessa de fuso horário. Cada fuso corresponde a uma hora e o seu conjunto equivale às 24 horas do dia. Então, ou seja, você pega a esfera da Terra, 360 graus, divide pela quantidade de horas, né? 360 dividido por 24 daria 15 a resposta. 15 o quê? 15 graus, ou seja, do ponto zero, 15 graus à esquerda, 15 graus à direita, ou seja, 15 graus a leste, de 15 em 15 e de 15 em 15 graus a oeste, certo? A contagem das horas foi estabelecida com base nos fusos que coincidem com o meridiano de Greenwich, como eu já disse. A leste de Greenwich, as horas dos 12 fusos existentes aumentam gradativamente. Já as 12 horas dos que estão a oeste de Greenwich são atrasados à medida que se afastam desse meridiano. Como vocês podem ver aqui, número 1 é negativo, número 2 é negativo. Então, ou seja, do ponto zero, né, do meridiano de Greenwich para oeste, nós temos horas negativas. Ou seja, se aqui for meio-dia, por exemplo, aqui será 11 horas e aqui 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Certo? 0 horas, se aqui for meio-dia. E aqui também 0 horas, porém de um dia, né, suscetível. As linhas dos fusos não coincidem necessariamente com o traçado dos meridianos. Há algumas regiões em que elas foram adaptadas por decisões políticas, né? Porque a gente também divide a Terra em meridianos, como já vimos em outros mapas, né? Mas tem algumas decisões políticas, por exemplo, pode ver aqui, que ele segue essa corzinha roxa aqui, por exemplo, no ponto zero do meridiano, mas ele sobressai a linha aqui do fuso, né, negativo, ou seja, menos um fuso a oeste. Ainda existem países que, por uma série de conveniências, usam horas fracionadas, ou seja, as horas não são exatas, pois são acrescidas de alguns minutos. Olha aqui a Groenlândia, ela ultrapassa outros fusos, porém é uma decisão coletiva, né, daquele país. Aqui nós temos aqui, dentro da Ásia também temos alguns exemplos, certo? Do pessoal que segue. Dentro do nosso próprio Brasil nós temos também a quebra do mesmo modelo, né, desse paradigma colocado aí, certo? Ao observar o mapa dessa página aí, que é a anterior
que nós colocamos, você pode constatar, por exemplo, que se em Londres são 18 horas, aqui em Londres, ó, em Lima, que é mais ou menos aqui, ó, Lima, são 13 horas. Então, ou seja, vamos contar? 18, 17, 16, 15, 14, 13 horas, ó. 13 horas em Lima. E em Nairobi, aqui, ó, vamos contar aí Nairobi, vamos localizar Nairobi aqui, ó. Então, vamos lá. Nós estamos a 18 horas. 18, 19, 20, 21 em Nairobi, certo? Então, nós temos essa mudança e é assim que a gente faz a contagem, né? E se eu não tiver o mapa, como é que eu faço, né? Eu tenho que aprender a contar em graus, saber onde está cada um, né? Isso ocorre porque Nairobi encontra-se 3 horas do fuso a leste de Greenwich e Lima 5 dos fusos do meridiano inicial. Ou seja, Lima está a 5 graus negativos, Nairobi está a 3 graus positivos, né? Essa é a primeira informação que eu queria deixar para vocês em relação ao meridiano. Nós já vimos aquelas siglas que tem geralmente em relógio, né? AM e PM, né? Ante-meridian e post, né? Que ele fala post-meridian. Ou seja, antes do meridiano de Greenwich e pós-meridiano Greenwich, certo? O Brasil está onde, né? Geralmente o pessoal fala que nós estamos a menos 3 graus. O nosso horário oficial, que é o horário de Brasília, né? A menos 3 graus, certo? Olha lá. Então tem algumas siglas aí, ó. GMT significa Greenwich Mean Time, cujo significado em português é tempo médio de Greenwich, né? E o TC, que também pode acontecer, Universal Tempo Coordenado. Ou seja, a diferença de Greenwich. Então, se nós tivermos em um tempo UTC menos 2, nós sabemos que é menos 2 graus, né? Na verdade, são 30 graus e teremos menos 2 horas, certo? São algumas siglas que nós temos que, quando trabalhar com isso, entender. Aí eu coloquei mais um exemplo para vocês. Lá, o TC aqui, ó, que apareceu, ó, que é o tempo médio coordenado, certo? Tá aí, ó, do meridiano de Greenwich, Londres, aqui dividindo os meridianos, certo? Eu vou colocar para vocês uma aulinha aí, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Imagine uma pessoa que faz uma viagem muito longa, com grande mudança de fuso horário. Os horários de comer e dormir serão drasticamente alterados e alguns sintomas como insônia, falta de atenção, irritabilidade e mesmo mudança de hábitos intestinais podem surgir. Em geral, para cada hora de diferença é necessário um dia de adaptação. Por exemplo, em uma viagem do Rio de Janeiro até Milão, normalmente o horário real é alterado em 4 horas. Isso significa que serão necessários aproximadamente 4 dias para uma adaptação completa. Os horários têm relação com o movimento de rotação da Terra e determina os dias e as noites. Veja, quando numa determinada cidade o Sol está mais alto no céu, a gente diz que essa cidade está no seu meio-dia solar. As cidades que estão localizadas no mesmo meridiano têm todas o meio-dia solar ao mesmo tempo. Isso significa também que elas têm o que a gente chama de mesma hora verdadeira ao longo de todo o dia. Já as cidades que estão em meridianos diferentes têm diferentes horas verdadeiras. Bom, mas se para cada meridiano a gente fosse ter uma hora diferente, ia ser uma baita confusão de horários. Você pensou muito bem. O movimento de rotação leva 24 horas e a Terra gira 360 graus ao longo desse período. Os fusos horários, que definem a hora oficial de cada região, foram estabelecidos a partir de 24 gomos delimitados por 2 meridianos com 15 graus de diferença um do outro. Veja, dentro de cada uma dessas 24 regiões, pode haver horas verdadeiras diferentes, já que a gente tem localidades em meridianos distintos. Além disso, a hora oficial, ou hora do relógio, não respeita exatamente os gomos dados pelos meridianos. Quer dizer, ela sofre alterações determinadas por cada país. Como você vê, a gente tem que estar atento. A hora oficial
não coincide exatamente com a hora verdadeira. Por exemplo, o meio-dia solar nem sempre acontece ao meio-dia, quer dizer, às 12 horas. Certo, mas antes da gente continuar, será que você poderia me explicar por que na maioria das vezes eu vejo fusos horários representados em figuras como essa e não no globo terrestre como você me mostrou? Mas veja, os meridianos ficam representados como retas verticais paralelas. Por isso é que a projeção de Mercator é a mais utilizada para representar os fusos horários. Puxa, isso é bem interessante, detetive. Pela figura que você me mostrou, dá para perceber que partindo do meridiano de Greenwich em direção ao oeste, cada vez que a gente passa por uma dessas linhas divisórias e muda de faixa, tem que atrasar o relógio em 1 hora. No sentido contrário, se a gente parte de Greenwich e muda de faixa em direção ao leste, tem que adiantar o relógio em 1 hora. Exatamente. Assim, Milão vai estar uma faixa ao leste da faixa que contém Greenwich. Nesse caso, o fuso horário é indicado como GMT+1. GMT é a sigla para Greenwich Meridian Time, em inglês. Já Rio de Janeiro está na faixa GMT-3, isto é, 3 faixas a oeste da Greenwich. São, portanto, 4 horas de diferença na hora real entre essas duas cidades. Tem uma coisa que eu tô achando estranha. Para atingir o meridiano oposto ao de Greenwich, a gente pode caminhar tanto para o leste quanto para o oeste, mudando de faixa 12 vezes. E aí a gente vai ter 24 horas de diferença ao atravessar este meridiano? É por isso que este meridiano oposto ao de Greenwich é chamado Linha Internacional de Mudança de Data. Esta linha atravessa o Oceano Pacífico, mas seu traçado oficial não coincide exatamente com o meridiano. Ele contorna algumas ilhas, mais ou menos como acontece com os fusos horários oficiais dos países. O curioso é que ao atravessar esta linha de leste para oeste, você volta um dia no tempo, na data oficial. E é sempre bom lembrar que a distribuição dos fusos horários não segue rigorosamente os meridianos. Como eu já disse, os fusos dependem das fronteiras dos países e também de questões políticas. Assim, há países que adotam um fuso translado, de meia hora, e também tem casos como o da China, que adota um único fuso horário, embora pudesse adotar 4. No Brasil, são adotados atualmente 3 fusos horários, e a divisão oficial desses fusos é pautada pelos limites territoriais dos estados, de modo que também não coincide com os meridianos defasados de 15 graus. Além disso, é preciso você estar atenta, porque em muitos países, e em parte o Brasil inclusive, é adotado em determinado período do ano o chamado horário de verão, quando os relógios são adiantados de 1 hora. Muito bem. Muito bem. Vimos. Só preciso fazer uma correção. Atualmente no Brasil possui 4 fusos horários que o estado do Acre, né, e um pedacinho ali do Amazonas já obedece a 5ª hora, né, GMT negativa. Né, nós estamos... essa é a correção que eu tenho que fazer do vídeo anterior. É um vídeo um pouco antigo, porém muito bem explicado. Né? Gosto de trazer essas tecnologias para a sala de aula, porque sempre marca. Se o professor não marcar, as tecnologias marcam. Né? Então isso acaba contribuindo. Então vamos dar mais uma olhadinha nesse outro vídeo aqui. Ó. Vamos lá, 1 minutinho, ó. 1 minuto e 48. E você sabe o que é o fuso horário e como ele é calculado? Repórter Brasil explica. Vamos aprender a calcular aí com o vídeo. Como a Terra roda em torno do próprio eixo, as áreas iluminadas pelo Sol se alternam. Assim surgem os dias e as noites. Assim surgem as diferenças de horários. Os antigos usavam o Sol para ter noção da hora. Quando o astro estava mais alto no céu, calculava-se o meio-dia. Há mais de 100 anos, os países convencionaram que o globo terrestre seria dividido em 24 fusos horários. Os fusos seguem os meridianos das longitudes, mas podem ter formas bem irregulares por causa das fronteiras entre países ou até de questões políticas. Um exemplo é a China, que poderia ter 4 fusos diferentes, mas o país todo é obrigado a seguir o horário da capital, Pequim. O ponto de partida para a contagem das horas é o fuso de Londres, onde fica o meridiano de Greenwich, e que, por convenção, divide o globo em Ocidente e Oriente. A leste, as horas aumentam. A oeste, diminuem.
O Brasil tem 4 fusos, todos atrasados em relação a Greenwich. O primeiro reúne as ilhas do Atol das Rocas, Fernando de Noronha, São Pedro e São Paulo e Trindade e Martim Vaz. O fuso oficial do horário de Brasília vale para as regiões Sul, Sudeste e Nordeste, estados de Goiás, Tocantins, Pará, Amapá e Distrito Federal. O terceiro fuso é para os estados Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima. E agora, um fuso para Acre e parte do Amazonas, com 2 horas a menos em relação ao horário de Brasília. É isso aí. Essa informação que eu tinha que passar para vocês. Só voltar aqui um pouquinho. Vamos lá. Vou passar aqui. Vamos sair e voltar. Vou voltar aqui no meridiano. Então vamos lá. Vamos fazer essa tarefinha aqui, ó. Coloquei um exercício fácil. Tem bastante exercício que pode cair, né? Tem um que é o deslocamento de avião, deslocamento de barco, outros ligações telefônicas, enfim. Mas vamos imaginar aqui, se em Brasília marcar 8 horas, nós estamos aqui em Brasília, ó. Que hora será em Vancouver? Vancouver, aqui, ó. Vancouver. Nesta faixinha aqui, ó. Aqui, ó, Vancouver, certo? No Canadá. Está marcando menos 8 aqui. E nós estamos a menos 3. Vamos contar? 8 horas. 7, 6, 5, 4, 3. Será que é essa a resposta? Ó, será 3 horas da manhã. E Nairobi? Nós estamos aqui ainda em Brasília. Vamos achar Nairobi. Aqui, ó, Nairobi. Vamos lá? Aqui, ó. 1, 2, ou melhor, 8, né? 9, 10, 11, 12, 13. Será que é isso? Não? 14. Contei errado? Então vamos lá. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah, tá aqui, ó. Verdade, ó. Não tinha nem olhado. 14 horas em Nairobi. Vamos agora em Lima. Aqui, ó, Lima. Vamos lá. 8, 7, 6. Que hora será em Lima? 6 horas. Muito bem. Aqui nós estamos em Brasília ainda, em Tóquio. Cadê Tóquio? Tóquio. Aqui? Tóquio, vamos ver. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Estamos aqui, ó, Tóquio, no Japão. Ó, 20 horas. Dakar e Berlim. Aqui, ó, Berlim está mais ou menos por aqui, ó, nesta região. Cadê Berlim? O mapa precisa aproximar um pouquinho mais Berlim. Cadê Berlim? Aqui, perto de Londres. Aqui, ó, Berlim tá por aqui, ó. Talvez o nosso mapinha não tá marcando, hein? Vamos lá. Paris. Por aqui, ó. Bom, Berlim vai estar, se eu não me engano, a 4 horas. Não tô localizando ele aqui, hein? Tá pertinho de Londres aqui. Aqui o mapa está um pouquinho pequeno, tá mais ou menos por aqui, ó. Mais ou menos aqui, ó. Mas vamos contar. 4 horas. 1, 2, 3, 4. Tá nessa faixa laranja aqui em algum lugar aqui, que não dá para ver direito, mas é mais ou menos nessa região aqui, ó. Certo? Que é na Alemanha. Dakar está aqui, ó. Mais ou menos aqui nesta região também, ó. Aqui, ó. Então nós estamos 8, 9, 10. 11 horas, né? Ó. 8, 9, 10. Dakar, 11 horas. 8, 9, 10, 11 horas aqui, ó. E Berlim, 12 horas, nessa região aqui. Certinho? Fuso horário no Brasil, como nós vimos, temos aproximadamente
4 fusos horários, né? Temos que chamar atenção aqui ao estado do Acre e um pedacinho do Amazonas, mais ou menos cortado assim, ó. Mais ou menos cortado assim, que é a 5ª hora negativa, atrasada, certo? O território brasileiro está totalmente localizado no hemisfério ocidental e, desse modo, está a oeste do meridiano de Greenwich. Portanto, todos os fusos horários do Brasil possuem horas atrasadas em relação a Greenwich, assim como nós vimos no vídeo. Como o território brasileiro tem uma grande extensão, o Brasil possui 4 fusos horários, como já disse aí. É só você observar o mapa aqui, ó, né? Temos, como vocês viram no vídeo, o que mais predomina, né, a região sul, sudeste, né, a região um pouco do centro-oeste, nordeste e um pouquinho aqui, ó, do Pará e do Amapá, certo? Nós obedecemos o horário oficial de Brasília. O horário oficial de Brasília é o horário que nós obedecemos, certo? E ele obedece menos 3 horas de Greenwich. E nós temos aqui algumas ilhas do arquipélago de Fernando de Noronha, do arquipélago de São Pedro e São Paulo, enfim, que obedece menos 2 horas de Greenwich, que é 1 hora a mais do horário de Brasília. Se for 8 horas, aqui é 9. Se for 8 horas em Brasília, aqui é 7 e aqui é 6. Certinho? Então, eu só preciso que vocês tenham em mente, que cai bastante em prova, quais são os estados, né, que geralmente obedecem os horários de Brasília. Que você tem que falar que nesses estados estão a região sul, sudeste, nordeste, né? Sul, sudeste e nordeste. Põe isso aí já. Como os estados do Amapá, Pará, Goiás, Tocantins, além do Distrito Federal. É isso geralmente que cai em prova quando não pede para fazer o cálculo, né, da quantidade de horas. Certinho, pessoal? É o que eu tinha para falar para vocês em relação a fusos horários. Qualquer dúvida vocês postem aí. Em breve eu vou colocar mais exercícios aí para a gente estar discutindo. Tá bom? Queria agradecer a oportunidade. Um abraço a todos.